Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede e nos permite para falar da sua palavra. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Jesus. Viva a experiência com Ele a cada manhã. E viva a esperança no seu coração, palavra de rei, que iria voltar para buscar a sua igreja. Amém? Este ministério nasceu com o intuito e no coração de um homem para que todos ouvissem a palavra de Deus, que esse evangelho transcendesse e passasse barreiras e alcançasse a todo aquele que necessitasse ouvir uma palavra de renovo, de conforto, de exortação, de compreensão e mais ainda, a palavra da salvação. Se você crê nesta palavra, se você crê neste livro, que eu digo sempre o manual do fabricante, eu te convido a, nessa noite, buscar a sua presença. Não é fácil servir esse Deus, mas também não é impossível. Todo dia travamos lutas, todo dia devemos erguer nossas cabeças, porque Deus nos dá a oportunidade de viver mais um dia. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, Pai, através do Teu Filho Espírito Santo, Senhor, que o Senhor tem nos dado Jesus Cristo como nosso Salvador, o nosso Senhor, a qual se deu, doou sua vida em favor de muitos, e desses muitos eu também estou incluído, não porque mereço, mas pela sua graça e a sua benevolência, chegou a nos alcançar pela sua misericórdia para com todos nós. Senhor, eu quero te agradecer por cada dia de minha vida, por cada luta a qual o Senhor segurou a minha mão e por cada vitória que o Senhor tem dado para mim e para todos aqueles que confiam em Ti. Sabemos que as lutas são travadas todos os dias, as dificuldades elas surgem a cada oportunidade para tentar nos desestabilizar, sair da Tua presença, descrer, não crer em Ti, mas em todas elas a Tua mão poderosa, a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor demonstrado na cruz pelo Teu sacrifício tem nos alcançado e tem nos colocado a esperança de ter o Senhor, dizendo que o Senhor não sairia do nosso lado, que a Sua misericórdia nos acompanharia até a virada da Tua volta e que o Senhor estaria conosco todos os dias. E é com essa palavra, Senhor, apesar de todas as adversidades, todas as lutas que nós temos passado nessa terra, e até agora o Senhor nunca nos deixou a ficar órfãos nessa terra. O Senhor tem sido nosso Senhor e Deus Pai, o nosso Pai eterno. É por isso, Senhor, que eu te louvo e te agradeço, e que nessa noite o Teu Espírito, Pai, venha falar para esse homem, para essa mulher, para esse jovem e para todos que estão para ouvir a Tua palavra de libertação. Fica conosco, Espírito Santo. Abra minha mente, o meu coração, e que as palavras que eu vá falar através da Tua palavra deste livro seja edificada no coração deste homem, dessa mulher, desse jovem e desse adolescente. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a vossa Bíblia. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos falar sobre uma nova vida. Mas eu já fui batizado. Eu confessei Jesus. Eu sou uma nova criatura. Muitos que confessam Cristo, muitos que passam pelas águas do batismo, muitas das vezes ainda tem no seu particular ainda divergências, aquela briga limitando entre a carne e o espírito. Eu falo isso com propriedade, com conhecimento, porque também sinto na minha carne uma ruptura assim. Mas não é por causa disso que nós vamos parar. Não é por causa disso que nós vamos
nos acomodar, muito pelo contrário, aí que devemos mesmo ter fé, caminhar e continuar falando para que todos ouçam o Evangelho da salvação. Não deixe de clamar. Lembra do cego Bartimeu? Senhor, filho de Davi! Senhor, filho de Davi! Pela lógica, muitos calariam ele por muitos falarem, não incomode o mestre, mas mesmo assim dentro dele viu um coração: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós precisamos ser persistentes, precisamos estar sempre perseverando. Não é fácil. Se alguém dizer para você que se você vem para Cristo as coisas vão melhorar, não da forma que eles te apresentam. Um Jesus adolescente apaixonado. As coisas vão melhorar de que forma? Espiritualmente. Você vai aprender a ter discernimento. Você vai aprender a ver e ter uma concepção do que tudo que está ao teu lado. Quando nós viemos para Cristo, pedimos dele o seu favor, a sua graça, a sua misericórdia e o discernimento para que possamos nos preparar para as adversidades a quais irão aparecer em nossas vidas. Então a caminhada cristã, ela não é fácil, mas também não é impossível. O próprio Cristo, o nosso Senhor, demonstrou quando veio a este mundo, mesmo ele poderoso, se despiu de toda a sua graça e de sua glória e seu poder e se tornou homem de carne, sentindo fome, frio, rejeição, tudo isso. E mesmo assim nos deu o exemplo. Então o que eu quero te apresentar de uma nova vida não é só porque eu estou diretamente todos os dias na igreja, mas será se realmente por eu estar todos os dias eu estou em comunhão com Cristo? É uma coisa muito séria. A minha casa pode estar frequentando toda a igreja, mas será se todos eles estão realmente conectados com Cristo? Será se todos eles realmente estão na presença de Deus? E até eu mesmo, será se eu me tornei tão religioso por estar todos os dias na igreja, trabalhando na igreja, falando apenas da boca para fora, mas por dentro ainda está restrito? A minha fé mirrada, aquela morte espiritual e interna, é uma coisa que devemos pensar. Se o Senhor mesmo diz que todos que Senhor, Senhor, curei no teu nome, falei no teu nome, e o próprio Cristo analisando o coração de cada um: aparta-te, pois eu não te conheço. É tudo isso para que nós venhamos fazer uma reflexão. Mas isso não quer dizer que venhamos parar na caminhada. O saudoso pastor Cabral dizia: não para não, não para não. Quando diz não para não, é Jesus dizendo: vem, não para, me segue, medita. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ele fala: medita dia e noite nessa lei, inculca, guarda no teu coração. Não deixe de falar desse livro para que vá bem. Se o próprio Deus estava ali instruindo, o segundo do comando, assim que Moisés partiu, Josué capítulo 1, versículo 8, quando ele dá esse conselho e ele coloca tudo explicando para guardar na mente, inculcar ela, guardar no coração, enraizar mesmo, ler, perseverar, meditar, falar, para que eu vá bem na minha vida. Essa é uma nova vida. É guardar, é enraizar a palavra de Deus, ter no seu coração, ter na sua mente, ter na sua boca para falar palavras de salvação. Quando eu digo que os nossos dias estão abreviados, eu estou falando: meu irmão, por favor, venha para Cristo, porque está chegando um tempo que nós não teremos mais essa oportunidade de caminhar nessa terra, mas teremos uma escolha hoje: ou ficar com Cristo ou sem Cristo. Com Cristo ele prometeu trazer o que? O reino para dentro de você. E ainda morar com ele para ficar nos séculos dos séculos. Sem Cristo, sem essa promessa, mas apenas os deleites, os prazeres
e as coisas passageiras momentâneas do mundo. Então, ou Cristo ou sem Cristo, a escolha é sua. Isso significa uma nova vida, renunciar, decidir ficar com Cristo. Em Romanos 10, 9, quando você confessa publicamente, com o coração se crê, você está dizendo que Jesus é o meu Senhor, é o meu único Senhor e Salvador. E crendo no coração é que você fica inabalável. Essa é a diferença. Todos já pegaram Romanos capítulo 12. Estou falando de uma nova vida interna, uma vida com Cristo. Por isso que, não fazendo alusão do nosso ministério, viva com Jesus intensamente. Viva as experiências que Deus tem mostrado para você, pelas lutas, pelas adversidades, e Ele estava do teu lado, sempre dando escape. Viva a esperança dessa nova vida, de se tornar cidadão celestial, estar do lado do Senhor para viver durante milênios e séculos, com o autor da vida. É o momento que nós esperamos. Vamos nos esforçar. Eu torno a dizer, não é fácil, mas vamos nos esforçar. E nessa caminhada, o Senhor quer vencedores. E eu creio que você é um vencedor. Eu não estou aqui falando do vencedor da arca, o vencedor da caneta, o vencedor do manto, o vencedor da água, não. É confiando com a palavra profética. Você é um vencedor porque quem venceu as adversidades do mundo e lhe deu a oportunidade de viver eternamente ao lado do Rei foi Cristo. Creia nisso e sereis um vencedor em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu estou falando de uma nova vida. Paulo falando, vamos lá? Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Uma nova vida fala justamente, meus irmãos, é da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, e que Ele pede que nós nos apresentarmos para o mundo e para todos aqueles como pessoas diferentes, para que as pessoas olhem para a nossa face e vejam a graça e o poder da transformação que Deus fez em nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Sacrifício vivo e agradável é uma coisa que nós falamos e fazemos para Deus. É seguir Ele genuinamente, é ter Ele como nosso Senhor, agradecer Ele todos os dias, saber que apesar de todas as lutas e sacrifícios, dificuldades, que vêm adversidades, nós estamos sempre procurando nele força, compreensão, o seu favor, para nos dar alento nas horas mais difíceis. É por isso que nós nos apresentamos para Ele como pequeninos, como os servos seus, como homens e mulheres que necessitamos da sua graça e da misericórdia, que somente nele e nele teremos essa paz. O mundo pode desabar ao nosso lado, as pessoas ao nosso redor podem até achar que nós estamos ali estagnados, estamos sem rumos, e ali parou. Não, muito pelo contrário, quando nós nos apresentamos de coração para Ele, crendo nele, acreditando nele, confiando nele, nós estamos nos apresentando como uma oferta viva. Senhor, apesar de tudo que acontece, com todas as minhas limitações na minha vida, como eu sou falho,
eu me entrego em teus braços, eu me coloco perante o teu juízo, eu me disponho a te servir da forma que é certa e necessária segundo a tua vontade. Isso é se apresentar como sacrifício vivo, não como muitos fazem, fazer campanhas malucas, sacrificando. Gálatas capítulo 1, versículo 5, não é a Bíblia diz, não. Nosso ministério tem a responsabilidade de te incentivar a ler a palavra. Confronte você mesmo lendo a palavra de Deus, procurando, examinando. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou, portanto não permaneçam vocês firmes sob a presença de homem, mas sim, não se deixem se submeter por rudimentos momentâneos. Novamente, Cristo te libertou para que você hoje é livre, para que você não fique mais preso a normaturas, a religiosidade, a crendices humanas. Deus disse, você tem a liberdade, hoje eu te dou a liberdade para escolher o bem e o mal. É você que decide. Cristo quer que você siga Ele, mas que você se apresente para Ele como oferta viva, de coração. Por isso que Ele pede que nós venhamos nos apresentar como sacrifício vivo para Ele. Liberdade, disposição. Não vos conformeis com este século. Sabemos que neste século muitas coisas estão vindo para mudar a modernidade, a transformação, a tecnologia, e várias coisas estão sendo aplicadas para a humanidade. Mas essas palavras, mesmo escritas há tantos anos atrás, diz que devemos permanecer inculcado em fé, confiança em Cristo. Sabemos que haverá mudança e que está acontecendo mudanças, mas além de tudo temos de fazer de tudo para não perder a nossa identidade de cristão. Princípios não são negociáveis, mas hoje estão negociando princípios. Valores podem ser mudados segundo a oportunidade e também pelas pessoas tendo e obtendo vantagem, mas princípios não se mudam. Você foi liberto, Cristo deixou você liberto. Então, portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente por rudimentos humanos. Não é a caneta, não é o manto, não é as 3 sexta-feira, não é um copo de água em frente ao televisor orando que Deus vai te libertar. Isso aí acabou. Eu sei que tem gente que ainda vai nisso. Para aí, será se eu não tiver aquela caneta para anotar meu nome? Será se eu não tiver aquele mantozinho? Será se eu não tocar na arca eu não receberei a graça? Será se eu não botar aquele copo d'água na frente da TV e não tomar ele, eu não vou ser abençoado? Para aí, o que é mais valioso? É a palavra ou os utensílios que são colocados de uma forma que o povo de Deus está ficando escravizado por amuletos? É o amuleto do copo? É o amuleto da arca? Isso foi usado para algumas pessoas lá atrás, porque era necessário que o ser humano ele tenha uma necessidade muito grande de muitas das vezes para chamar sua atenção, ter um objeto para chamar, ofuscar. Lembra de Eva, quando foi enganada pela serpente por Satanás, usou o que? Uma fruta saborosa, formosa em sua visão, chamou a atenção.
Mas o mal não estava na fruta formosa, mas sim na desobediência que foi dada. E o pecado se concretizou quando o homem viu e comeu. Ali sim, o pecado entrou pelo só homem. Então, pelo só homem, Cristo veio como segundo Adão, e com um só homem salvou toda a humanidade. Mas ele deixou uma ressalva: livre arbítrio. Não é, a Bíblia diz, Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Não é, a Bíblia diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas eu não me deixarei que nada me domine. Quando o fruto foi apresentado, de Eva deu a Adão, ele teve a liberdade de escolher. Ele sabia que era errado, mas ele se deixou ser dominado para não desagradar a mulher, e comeu, transgrediu a lei de Deus, deixou ela em primeiro lugar. Não foi nem a fruta, ele ouviu ela. Ela foi usada, foi enganada, foi, mas ele ouviu ela e esqueceu que Deus tinha falado que ele não poderia comer, porque a lei, a ordem foi dada para ele, não para ela, foi para ele. Por isso que a terra se tornou maldita, por causa dele. A cobra, a serpente recebeu sua punição, a mulher recebeu sua punição por ser submissa ao homem, e as suas dores iriam aumentadas. Mas a terra se tornou maldita por causa da desobediência de Adão. Uma nova vida, uma escolha, e ele escolheu o mal. Naquele momento ele não se apresentou mais como uma oferta viva, mas sim como uma oferta suja. Romanos 12, 2: não vos conformeis com este século, mas transformai, experimenteis qual seja a boa e agradável vontade feita por Deus. Hoje, este século, este ano, estão se mudando. Antigamente não se tinha quadrilha dentro da igreja. Antigamente não tinha festas country dentro da igreja. Antigamente não colocava árvore de Natal dentro da igreja. Antigamente não se manifestava a festa junina dentro da igreja. Hoje tudo é permitido. Por isso que Paulo coloca aí, 1 Coríntios 6, 21, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se essas coisas são usadas pelos pagãos, que Deus abominava, por que eu vou trazer para dentro? Não, irmão, mas os tempos estão mudando e nós temos de fazer atrativos para conquistar homens, mulheres, jovens. E nessa promessa de querer conquistar as pessoas para agradar as pessoas e não a Deus, se deixam ser dominados. Por isso que Paulo fala em Coríntios 6, 21, Coríntios 6, 12. Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É permitido eu botar as coisas, mas não convém, porque tem a ver com doutrinas e festas e costumes que não são cristãos, que não são de Deus, são reprováveis. Mas para agradar a massa e ficar bem na fita, como falamos, vamos trazer. Essa estratégia não está aqui na Bíblia, ela manda tirar. Ela manda tirar a festa. É só você pesquisar todas essas festas que eu lhe falei. Se você não quer ler a Bíblia, mas lá perto de um Dr. Google, você vai ver que todas elas têm origens pagãs que Deus desaprova.
Se eu sei que é errado, por que que eu vou trazer? Por isso que Paulo coloca o culto final, que vossa mente, para que experimenteis e qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que nós venhamos a seguir os seus mandamentos, as suas leis. Estamos na graça? Estamos sim na graça. Pessoal, sempre a gente diz, irmão Aldo, o senhor é muito legalista, muito pela lei. Amado, eu estou pela graça. Se estamos aqui é pela graça, pelo favor do nosso Cristo, que cravou os nossos pecados e nos deu a oportunidade pelo seu sacrifício. Mas eu sempre digo, em Lucas 24, 47, eu tenho que falar de Jesus para todas as nações, como eu estou fazendo agora, transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Mas primeiro, em Jerusalém, na minha casa, os meus parentes que quiserem ouvir, os meus filhos também que quiserem ouvir. Se um parente meu, ou um irmão meu, um tio, ou minha mãe, meu pai, que Deus já levou ele, eu creio que esteja nos braços do meu Deus, mas a minha mãe está aqui, meus filhos, se eles não quiserem, eu vou ficar abatido, vou decepcionado, talvez comigo, se eu não chegar e falar de Jesus para eles. Mas porém, se eu falei de Cristo para eles, eu vou sentir um pesar no coração, mas eu não vou me sentir amargurado por não ter falado e mostrado o caminho. Eu corto a minha carne, vou sentir a dor, mas não posso botar ninguém acima de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terá outros deuses. Muitas das vezes é minha mulher, é meu filho, é minha mãe, é meu irmão, são mais importantes do que meu Deus. Não, o princípio é Deus. A honra e a glória é para Ele. Se eu declaro em Romanos capítulo 10, versículo 9, que eu confesso e confessei para todos que estavam ali ao meu redor de uma nova vida, eu tenho que confessar que Ele é o único e é o meu Senhor, e crer, porque Ele ressuscitou dos mortos, eu creio nele, que Ele é o meu Senhor. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Eu tenho que crer que Ele é o único e suficiente para a minha vida. Então eu não posso botar nada entre o meu Cristo e Ele. Muitos me criticam quando eu falo do manto, quando eu falo da água. Será se você precisa disso? O que você precisa é dobrar o joelho, ser sincero e falar com Ele. Eu já falei do telefone, não é da TIM, não é da Claro, não é da Oi. Jeremias 33, 3. Fala que do céu eu te ouvirei. Fale com Ele, clame a Ele. Não mudou nada. Essa palavra está bem viva. Não mudou nada. O próprio Filho de Deus, Mateus 5,17. Mateus 5,17. Eu não vim mudar nenhuma lei, eu vim cumprir. Ele não mudou nada. Tudo está bem vivo e presente. Ele veio cumprir para nos dar a oportunidade de desfrutar da graça, da misericórdia, pelo seu sacrifício, a qual Ele se submeteu, mesmo sendo Deus, veio e fez por amor. Isso Ele dá um indicativo para nós, que está lá em João 14,6. Ele é o único caminho. Se Ele é o único caminho, eu preciso da porcaria de um objeto para falar com Ele? Eu preciso disso? Não! Eu preciso sim ter a convicção que eu confessei lá atrás para todos, e eu creio no meu coração, que está em Romanos 10, 9. Eu confessei e creio no meu coração que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o meu Deus. Então, se eu creio nisso, eu sei que Ele está me ouvindo, e eu sei que estou aqui com um sopro de vida porque Ele permitiu. Coríntios 1,
Coríntios, novamente, 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido. Hoje é permitido você questionar. Hoje é permitido você usufruir da graça de Deus. Sim. É permitido você fazer coisas ilícitas? É. Aí é que você tem que ter o discernimento de Deus para saber o que é certo e o que é errado. Pois tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu não me deixarei a ser dominado por nenhuma dessas coisas. Mas hoje as pessoas estão se deixando ser dominadas pelas coisas do mundo. É legal ir para uma praça. É gostoso ir para uma praia com a família, curtir, dar um passeio. É bom ver um bom filme no cinema. É legal passear com a família no shopping. Ir num parque. É permitido, é. Mas não convém eu fazer desse passeio para fazer coisas erradas. Porque uma nova vida. Quando Paulo coloca, novamente, Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando fala culto racional, fala onde nós estamos com pessoas para demonstrar e mostrar o que Deus fez em nossas vidas. Não é só na igreja. Algumas pessoas acham que quando eu falo assim, o nosso culto racional não é só dentro da igreja. Você pode cultuar Deus em todos os lugares. No seu trabalho, na sua escola, no seu passeio andando, pensando, Deus, obrigado. O Senhor me fez um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente com saúde, para olhar e contemplar todas as graças, essas maravilhas que somente o Senhor fez, dando sabedoria aos homens e mulheres para fazer esses edifícios, esses monumentos e tudo que nós desfrutamos. É agradar a Deus, dando sempre glórias a Ele, cultuando, sendo racional, sabendo que neste mundo, nesse cosmos, nessa cidade, nesse estado, nesse país, existe a benevolência de Deus. Escolha hoje, uma nova vida é escolha. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Se é uma nova vida, rogo, pois, irmãos, para que apresenteis. Abre aí a tua Bíblia. Salmo 119, versículo 30. Escolha. Salmo, versículo 119, versículo 30. Não é a Bíblia diz. Diz assim. Uma escolha. Escolhi o caminho da felicidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Quando Paulo falou de uma nova vida, em Romanos 12, apresentar pela misericórdia de Deus, é escolher o que o salmista coloca no Salmo 119, versículo 30. Eu escolhi o caminho da felicidade e decidi seguir as tuas ordenanças. O caminho da felicidade não é dizer que você vai ficar rico. Não. Eu conheço muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom, estabilizado, mas vivem conflitos internos dentro dele mesmo, por coisas que ele fez e se arrepende, por coisas que ele fez que ele procura se manter ainda para ter aquela vida apenas para passar e agradar os olhos daqueles que observam a ele. E muitas das vezes até também conflitos internos em sua casa. Todo mundo tem conflitos. Por isso que nós precisamos nos revestir, decidir e escolher o caminho da felicidade. E sabe qual é? Seguir as ordenanças de Deus. É como eu estava conversando alguns minutos com a minha esposa. A apostasia nada mais é do que os homens se afastarem do Evangelho, da palavra de Deus, sendo desobediente a eles. E nós estamos vivendo um momento da apostasia, onde homens que eram para dar exemplo são os primeiros a fazer as coisas erradas. Deus quer você ao lado dele.
Deus quer que você seja um servo dele. Esse culto racional é em todo lugar, não é só na igreja não. Aonde quer que você esteja, cultue Deus. Abraão, onde quer que parava, levantava o altar e cultuava a Deus. Isaac fazia a mesma coisa. Por que eu e você não podemos fazer isso também? Eu sei que tem gente aí do outro lado que está com o coração partido, que está sangrando por dentro, talvez porque o marido foi embora, a esposa foi embora, ou um filho, ou uma filha, ou um irmão, um pai, uma mãe. Eu não sei qual é a tua dor, mas confie em Deus. Tudo rege segundo a vontade e a permissão de Deus. Mas uma coisa que fala do livre-arbítrio é que Paulo coloca bastante, que eu falei incessantemente. E algumas vezes eu tenho falado agora na live sobre 1 Coríntios 6,12. Tudo é permitido para todos. Você pode fazer tudo o que você quiser nessa terra, seja coisa boa, seja coisa ruim. Tudo é permitido, mas vai ter consequências. Tudo vai ter consequências. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Você tem que pedir o Espírito Santo de Deus para ver se convém fazer aquilo, ou ficar naquilo, ou na escolha que você fez, na prática que você está, se é a correta. Ainda há tempo, ainda há chance. Lembre-se de uma coisa: as pessoas que você conhece, confiam, elas estão ali do seu lado, elas podem te acompanhar para a balada, podem te acompanhar para as festas, para as noitadas, para as glutononias, para os eventos de promiscuidade, para todas essas coisas. E aquelas pessoas que gostariam de te acompanhar também para alguns lugares saudáveis, ambas têm uma coisa em comum. Ambas têm um limite. Tanto aquelas que querem que você volte para o caminho de Deus, siga Jesus, e quanto aqueles que querem que você fique com os deleites do mundo, que fiquem longe de Deus, todas elas vão encerrar na frente de um cemitério. Dali segue-se o juízo. Todos irão te acompanhar, aquele cortejo, mas quando chegarem naquele local e que você for sepultado, ali acabou a sua história nessa terra. E aí, meu irmão, é que vai começar o seu julgamento. E aí? Dizem que todos os caminhos levam a Deus, é o ditado do mundo. Só tem um. Só tem um caminho. Essa história que todos os caminhos levam a Deus é história. É a igreja do engano que cega o teu entendimento. Só existe um caminho. João 14,6. Eu sou o caminho. Ele é a verdade. E nele a vida para quem quiser. Porque tudo é permitido. Mas convém você escolher o bem ou o mal, ou a vida ou a perdição, a Cristo ou o mundo. Esse Deus que eu conheço, ele não muda. Números capítulo 23, versículo 19, não é a Bíblia diz. Números capítulo 23, versículo 19. Eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Deus está dizendo mais nessa noite? Não perde tempo não. Não perde tempo.
Rogo, pois, irmãos, Romanos 12, 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias. Quantas misericórdias deu na tua vida? Quantos livramentos tu teve? Não era nem para você ter nascido. Satanás tinha vontade que olhou. Ele não conhece, ele não sonda os teus pensamentos. Mas ele olhou e viu que o Deus maravilhoso, Criador de tudo e de todos, olhou para aquele momento que aquela mulher estava dando à luz, e ele viu que quando Deus olhou, sorriu, eu falando, sorriu e viu, aí está nascendo um escolhido ou uma escolhida minha, que vai ter a minha marca, que vai fazer uma nação, que vai fazer uma pessoa diferente, olhar para ela e dizer, esse é um servo, essa é uma serva. E quando o diabo percebeu, tramou contra a tua vida para te ceifar, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, não permitiu. Essas são as misericórdias. E às vezes que você saiu para lugares que você viu que ali passou um carro perto de você e se assustou, alguma coisa, um homem violento vinha para tentar te agredir, e Deus fez com que ele desviasse o caminho e não te visse. Isso é que é as misericórdias de Deus, dos livramentos. O que Ele quer apenas é que você se disponha, se apresente para Ele como oferta viva, sempre obedecendo à vontade dEle. É isso que Deus quer. E eu fecho essa pequena palavra com o Salmo 119, versículo 30. Está até a Bíblia aqui do lado. Eu escolhi o caminho da felicidade. Talvez para o mundo seja loucura. Eu não quero que você seja um religioso. Não. Eu quero que você aprenda a conhecer esse Deus e tomar suas decisões centrada, não pela emoção. Na live passada eu falei que a minha emoção muitas das vezes me leva por caminhos e me faz tropeçar por desejos desenfreados. Aí eu tenho que partir para a minha razão, saber que aquilo que eu estou escolhendo momentaneamente pode me trazer consequências graves. Mas quando a minha razão quer se justificar na razão, que é aquele momento, é a única vez que eu não terei outra oportunidade, eu tenho que neutralizar com bom senso, com a minha consciência em Cristo Jesus. Eu te dei o fôlego, estou te dando vida, e o que é mais importante não é o mundo, mas sim a minha presença, porque Tu és o meu templo. Eu habito em Ti e Te quero ao meu lado. Deus quer que nós sejamos o Seu templo, limpo. Ele não pode usar um templo sujo. Então escolha essa felicidade. Salmo 119, versículo 30. Eu escolhi o caminho da felicidade e decida hoje seguir as suas ordenanças. Decida hoje seguir as suas ordenanças, os seus ensinamentos, os seus conselhos, o seu testemunho. Lembre-se de uma coisa: todo filho pródigo, ele tem que passar por lutas até reconhecer. Será se você um dia, com o seu ar de liberdade que você tanto anela, esqueceu dos princípios de Deus? Nem todo aquele que está dentro da igreja foi batizado, ainda não passou pela transformação da vida nova, mas ainda há tempo. Escolha hoje a felicidade e te convido. Amém?